Ah, tá. Olha o assunto que será conversado. A independência energética. Eu falo que vocês têm que anotar, vir com... Vai ser aula, eu vou colocar aula de desenvolvimento mediúnico. O legal é que vocês trazem conteúdos também, né? Eu começo aqui, mas vocês trazem conteúdos e é muito importante pra gente também ir para outros rumos, né? A independência energética, eu vou começar por aqui, né? O que será que é a independência energética? Sempre eu falo na assistência para desenvolvimento mediúnico, eu utilizo como um exemplo o que é feito em atendimentos espirituais de uma forma geral. E não tirando o mérito das técnicas que cada terapeuta tem, que aprendeu e que aplica dentro da sua área, né? Mas de uma forma geral, o que energeticamente é feito, e até em locais, né? Em centros, em terreiros e etc., onde a pessoa principalmente vai carregada e com presenças ali no seu campo, por assim dizer. E o que é feito no geral? E aí a cada um a sua forma, né? É dado aqueles passes, não é isso, gente? Para transmutação de energia, tanto no campo de vocês, porque tem o campo áurico de vocês, ao encaminhamento de possíveis presenças, ou até a própria desobsessão, que é feita em alguns locais. No teu corpo energético, ou até mesmo nos seus corpos energéticos, caso neste ambiente seja feita a questão da apometria, é feito o quê? A liberação de cargas que não são de vocês. No geral, é feita uma higienização energética de vocês. Vocês são liberados de conexões, de frequência de vibração que não é de vocês, que vocês absorveram, né, em contato com as pessoas, com os ambientes, em desdobramento, não é isso? Dá uma aumentadinha aqui. Fizeram uma abertura na minha rua, que agora tipo virou uma rua principal. Agora é um movimentão na hora de pico. Bom, então o que acontece? É feito liberações principalmente no campo de vocês, tanto no campo como nos corpos. E a questão dos chakras, geralmente é feita a mesma coisa. É liberado cargas deste chakra para ele poder respirar, para ele poder funcionar, e é recarregada a bateria de vocês. Isso é de uma forma geral, qualquer trabalho energético vai ter isso. E é por isso que tu se sente tão bem depois dos atendimentos. A questão em si, que olha só por onde aqui que os guias quiseram começar, a independência energética. Porque até então, esse movimento que a gente está conversando aqui você vai até ajuda, você vai buscar ajuda, porque tu não sabe fazer isso aqui. Tu não sabe se liberar do que não é teu. Tu não sabe recarregar as suas baterias. E eu vou até colocar, vou ter que ir fazendo bastante anotação.
Essa questão, gente, de vocês buscarem ajuda porque está acontecendo alguma coisa, vocês têm que entender que essa coisa ela já é um acúmulo dessas absorções, dessas conexões, já é um acúmulo das investidas de presenças ou de obsessores, já está dando ruim. Na grande maioria, a gente busca essas ajudas tanto de terapeutas como de locais, porque já está dando ruim no nosso campo, na nossa vida. Aí são vários sintomas que envolvem essa questão de acúmulos. O porquê que te levou, o que nos leva a ir a terapias, a fazer terapias energéticas, ou o que nos leva a ir a um local de práticas espirituais, espiritualistas, ou de um terreiro, ou de um centro, enfim. O que nos leva lá? Há várias coisas, né? Mas falando, se a gente for falar de fenômenos, vamos falar de problemas, então. Problemas. Ataques psíquicos e energéticos, que isso inclui a questão de literalmente você desconfiar que está com um obsessor, ou sentir presenças, ou ter até a questão da própria sensibilidade e buscar ajuda para saber lidar, e está sendo obsediado, ou está sendo obsediado na sua casa, e aí você vai buscar ajuda, mas você nem sabe que não é porque está com você, é porque está com a casa, né? Que mais, gente? Problemas físicos referente a doenças que vocês já foram em tudo quanto já foram buscar ajuda clínica, e na ajuda clínica vocês não encontram respostas, né, referente a esses problemas. Então vocês buscam para ter uma resposta, né, diferente, por assim dizer. Que mais que a gente busca nesses lugares? Saber dos nossos. Perdão, tem gente que tem locais que fazem esse trabalho de trazer essas mensagens ou alguma informação ou algo do tipo. O que mais que buscamos nesses locais? Curiosidade? O que é mais difícil é a gente buscar pelo amor. Sempre vai estar algum problema acontecendo com você que você vai buscar essas ajudas, não é isso? Só o que acontece? Se você já está sentindo, olha a diferença, eu já estou passando por aquilo, então é porque já te atingiu, já está te atingindo fortemente, ao ponto de você perceber isso. Porque o que acontece? Quando a gente absorve carga, né? A carga ela vai se densificando. Por exemplo, eu absorvo carga das pessoas, dos ambientes, dos meus próprios BOs, toda a questão densa que está no meu campo, nesse ovo que deve haver e que tem pessoas que já nem tem, né? Um outro assunto. Vai densificando cada vez mais, até criando questões de problemas de saúde, por exemplo, ou aí essa densidade baixando muito a nossa frequência de vibração, nos deixando suscetíveis a espíritos negativos. Mas tudo é um acúmulo, não aconteceu ontem e aí hoje tu tá indo buscar ajuda por causa daquilo. E aí vocês vão entender até o porquê quando eu falo que isso não é um acúmulo, porque vocês vão entender o porquê que as pessoas retornam depois de ter passado por essa primeira vez, por exemplo, né? A Elisete, ir pelo amor deve ser muito bom. Sim. O que
que na grande maioria não é? Porque até vocês que são trabalhadores desses locais ou que aplicam terapia, geralmente as pessoas vêm pela dor. Né? Então, o que acontece? De novo, vamos ao assunto em questão, a independência energética. O que a espiritualidade busca como consciência de despertar, gente? O que o amor quer? O amor quer a dependência? Ou o amor, ele quer a independência? O que o amor quer? Se baseando somente na espiritualidade ética. O que é o amor? O amor não é justiça, não é liberdade? Então, sempre que você tiver contato com um ser ético, e aí esses seres podem estar em algum local, né? Ou fazer parte da egrégora de alguma terapeuta, de algum médium, eles sempre vão buscar te trazer a mensagem do conhecimento. Para que o conhecimento? Para tu ficar ligadona nas questões de conspiração, de teorias da conspiração? Será que é isso? Faz parte, né? Mas será que é isso? Ou para você aprender, por exemplo, algo como a independência energética. Ou seja, eu compreender o porquê que essas coisas acontecem comigo, como que acontecem comigo. E o que eu faço referente a isso? Como que eu faço, como que eu me viro referente a isso? Porque vocês vão estar todo o tempo, mesmo porque tem custos, né, gente? Até para ir até os lugares. E também tem muita demanda, tanto dos terapeutas como dos lugares. Então, sempre que você se encontrar com uma espiritualidade ética e começa a cada dia vocês, né, buscar essa conexão de alguma forma, a sua forma, você vai ver que eles vão estar te guiando para a questão de conhecimento. Primeiro, a compreensão do que te faz mal, né, e como você faz para ir resolvendo esses problemas, você ir resolvendo. Porque assim, não é resolver os problemas, porque depois que tá muito feio o negócio, geralmente a gente não consegue resolver sozinho, porque a gente até tá começando ali no negócio. Então, vamos dizer assim, que essa ajuda a gente vai precisar, né? E eu nem tô entrando no mérito de que tem coisas que a gente tem que mesmo buscar alguém, eu tô para resolver pra gente. É no básico, que é a higiene, a higiene energética, que é o que a gente vai entrar no assunto, que a gente sempre entra. Por que sempre entra? Porque é o básico que a gente precisa ter consciência. É a base de tudo, é a nossa energia. Tanto para os problemas, né, como para as bênçãos. Tudo acontece ali na nossa energia. A independência energética é você compreender que quando você olha para você e compreende, eu sou energia. Eu sou um aglomerado de frequências e vibrações. Eu preciso prestar atenção nisso. Quando você começa esse movimento de liberações, por assim dizer, você vai começando a ter o quê? Vamos dizer assim, você começa a aprender como é que você libera as suas cargas, o que tu deve evitar que te traz problemas, o que é tóxico para você energeticamente. Você vai buscando conhecimento e aí o que tu vai fazendo? Avaliando o que? A sua vida, não é isso? O que tu vai fazer com o conhecimento? Eu compreendi. Vai deixar lá, tá em algum lugar aqui. A gente tem que utilizar, aplicar o conhecimento. Né? Tu vai aplicar o conhecimento a seu favor. Não é isso? Porque conhecimentos são diversos, né? São várias áreas e tudo mais.
E aí, o que acontece? Você buscando melhorar a sua vibração quando você entende que você é energia e que tudo vibra. Então, uma fala, ela vibra. Se eu falar eu te odeio, tem uma vibração. Eu te amo, tem outra vibração. Não é isso? O que eu como são vibrações. Os lugares que eu vou têm vibrações distintas. As pessoas vibram de forma distinta, cada um tem a sua vibe. Que vibes que eu quero perto e essas coisas. Que vibes eu quero buscar e trocar energia com esses lugares e essas pessoas. E aí o que acontece? Conforme você vai caminhando, você vai indo por esse caminho de consciência de si, porque é a nossa responsabilidade, gente. É a nossa responsabilidade. O que eu venho falando e que eu vou falar aqui para vocês? A espiritualidade, eles não nos vê como menores, como pequenos. Isso é um grande paradigma. E que a gente continua repetindo ele. A gente aprendeu na religião e continua projetando isso. Essa questão de se inferiorizar, ou então somos órfãos o tempo todo. A gente sempre precisa de uma tutela. Para cuidar de quem? De nós. De nós, quem que... Porque assim, todo mundo fala assim, quando a gente vai começando a estudar e criando consciência sobre nós, aí começa aquela informação, olha, não tem julgamento, tipo, não tenha lá um senhorzinho que vai dizer, vamos ver a sua vida, você, tudo isso aqui de pecado, tá condenado. A gente vai compreendendo que é uma questão de consciência, não é? Que é a nossa própria consciência que julga o que é melhor e o que não é pra gente. É isso, não é uma questão de consciência nossa. Então, porque a responsabilidade sobre nós é de quem? Se é a nossa consciência que toma conta de tudo. A responsabilidade sobre nós é nossa. Tanto que você não consegue ver ninguém fazer nada por ninguém. Tanto que tu não vê ninguém conseguindo mudar o outro se o outro não quiser, por exemplo. E é só que o que acontece? A gente precisa agir dessa forma. Porque a gente tá repetindo esses paradigmas ainda. Porque olha só, lembra que eu falei para vocês sobre eu ir buscar ajuda referente a questões de energia, né? E aí eu sou limpo, o meu campo é liberado, todas aquelas cargas que estavam sobre mim é transmutado, os meus chakras, né, são ali energizados, e aí eu vou para casa e vivo a minha vida do mesmo jeito. Eu estou terceirizando a minha saúde energética. A mesma coisa que você ir no médico, o médico explica, não vai dar, se você continuar, vai dar ruim aí. Aí você vai para casa e continua fazendo, não vai dar outro resultado, gente. É por isso que acontece o que? Essas pessoas, quem aí trabalha nesses lugares? Quem aí é terapeuta também, ou médium, atuante, tudo. Essas pessoas retornam depois de um tempo. Com o quê? Com os mesmos problemas, ou problemas agravados e tudo mais. Não vai ter mudança. Porque você diz, eu não é a minha responsabilidade. Mas como se tivesse que tudo vir do outro. Mas o outro sabe. Mas você nem buscou saber. O mesmo caminho que o outro fez para ter um entendimento, tu também
pode fazer. Como se nós... Aí a gente projeta isso para seres também. Não, são eles que são evoluídos. E eles não fazem ideia do que é ser humano. Porque essa realidade é deles? Não é deles, essa realidade é nossa. Será que eles sabem o que é uma cólica, gente? Que aí qual que é a mulherada e o nosso humor de matar um? Você é esse humor? Você é esse humor? Acho que eles sabem o que é passar por isso. Vai ter que encarnar como mulher e passar. Ou as questões de ser um homem, ou as questões de sociedade, ou as questões do nosso corpo, das nossas vivências, das nossas emoções, fogem dessa questão de emoção. Porque esses seres, qual que é o costume deles? É ter as coisas sob controle. Vocês acham? Vocês estão projetando essa questão de inferioridade para questões humanas, como a questão humana ela é inferior, ela é atrasada. Vocês já viram como é o nosso corpo humano? A tecnologia para tudo funcionar do jeito que funciona ali? Simplesmente explode a tua cabeça. O pessoal que estuda medicina tem uma veia que percorre o corpo todo. 2 veias principais, o corpo todo, né? Que abastece o corpo todo com 2,5 litros, sei lá, 2 litros de sangue para o corpo todo. Tem os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. Cada um tem uma funçãozinha. Aí tem o fígado, daí tem o pulmão, né? Nós somos tecnologia muito avançada, gente. A gente tem que cuidar com esses paradigmas. Porque se você está falando, quando fala aqui, ó, o título que eles escolheram, a independência energética, está falando sobre um monte de coisas. A Elisete, toda semana, normalmente, são as mesmas pessoas. Ah, olha só, maravilhoso. É muito bom vocês trazerem a experiência de vocês, porque o que acontece? Aqui as nossas trocas são de vida, de coisa vivida, né? Literalmente, isso é melhor, isso faz mais bem pra gente. Mais bem é ótimo, né? A gente aprender com a experiência do outro e dos outros, né? A Elisângela, o meu, acho que tá falando sobre o humor. Tarô, astrologia. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu não consigo enxergar direito, é um problema crônico. Já nasci com ele, mas acho que é vinda, né? Muita gratidão a todos vocês. É legal trazer as nossas experiências para a gente conseguir abrir mais esse conteúdo. Porque vocês sabem que a gente fica aqui bastante tempo conversando, então vamos aproveitar bem esse tempo. Eita, entrou aqui uma propaganda. Trazer o máximo de experiência que a gente puder. O que acontece? A independência energética tá em eu criar consciência de mim, das minhas responsabilidades comigo mesmo, para que eu consiga administrar o meu corpo, a minha energia. Porque a gente fala assim, né? Referente a que nós somos responsáveis por nós mesmos. E sabe uma coisa que nos deixa bem conscientes disso? É que todos os efeitos negativos, quem é que vai sofrer? Das coisas que você não olha sobre você não busca compreender sobre você. Um entendimento do que está acontecendo com você, quem é que sofre as consequências?
Vamos começar a observar esse modus operandi de projetar responsabilidade, porque a gente pode ver isso em longa escala, por exemplo, como essa questão que precisamos ser salvos por alguém. Nós que moramos aqui, neste planeta, precisamos que alguém venha, desça aqui para dizer pra gente o que a gente faz com o nosso planeta. Até hoje a gente não sabe. Mas o errado a gente sabe. E continua fazendo. Será que não sabemos? Ou a gente realmente pegou muito essa parte de eu sou a criança aqui. Eu sempre preciso de um adulto para dizer para mim. Será que somos crianças, gente? Ninguém vai colher os resultados das suas questões, só você mesmo. Realmente a questão que ninguém nos julga, é verdade. Tudo vem da nossa própria consciência. Por que será que Cristo perguntava, você quer? Tudo, ele perguntou para todo mundo. Teve algum que ele chegou lá dizendo, tá curado. Todo mundo ou pediu diretamente, né? Ou ele pediu, tu quer? Por que será? Se não há essa independência, se não há esse seu eu aqui, quando você vai me curar, você está adentrando o meu templo, a minha energia. Tem uma passagem que eu li hoje, reli na realidade, né? Porque eu sempre estudo os evangelhos porque eu acho bastante avançado, na minha opinião. Só que, sabe aquela passagem da mulher que vai ser apedrejada porque ela cometeu adultério? Todo mundo sabe, né? Que ele fala nas palavras bonitas dele, como sempre, porque eu não lembro de tudo. Quem já pecou, né, que atire, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aí, só que o que acontece? Eu relendo, todo mundo foi saindo pouco a pouco. Porque assim, antes de trazerem a mulher, Cristo estava rabiscando o chão com o dedo. Estava fazendo uns desenhos lá. Aí trouxeram a mulher, aí ele parou. Aí disseram, né? Essa mulher, né, a adúltera, vamos apedrejar, enfim. E aí ele continua um pouquinho mais rabiscando e daqui a pouco ele fala para eles, né? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E depois continuou rabiscando o chão lá, com o dedo, fazendo desenhos no chão ou escrevendo, não sei, porque não tá definido. Aí o que acontece? Essas pessoas, elas foram saindo pouco a pouco. É porque assim, eu estudo evangelho porque eu gosto de ver os detalhezinhos, sabe? Eles foram saindo pouco a pouco, um por um, saindo, até que a mulher ficou sozinha com Cristo. Eu não sabia disso. Porque a gente sempre ouve os outros falar da passagem, né? Mas a gente estudar, que é nada, né? Ela ficou sozinha, né? Ó, o Beto tá alterado. Ela ficou sozinha com Cristo. E aí Cristo, uma hora, parou, e aí foi até ela e falou assim, cadê aqueles que iriam te julgar? Né, Beto? Cadê aqueles? Aí ela falou, não há mais ninguém, Senhor. Aí ele falou, então eu também não irei te julgar. Ou então não sou eu que irei te julgar, algo assim, ou eu também não irei te julgar. Mas o que eu entendi, né, Angélica? Que ele se colocou... deixa eu só...
Deixa eu ver, só um pouquinho. Não vira muita bagunça. Aqui, pronto. O que eu entendi? Que ele falou, ninguém te julgou, por que eu vou te julgar? Ele pergunta assim, e cadê os que iriam te julgar? Aí ela falou, não há mais ninguém, Senhor. E ele fala, então, eu também não irei te julgar. Eu entendi isso, tipo assim, ele tipo, se colocou no lugar dele, tipo, ninguém irá te julgar. Então, também não irei te julgar. Eu achei muito interessante essa passagem, porque eu não queria olhar dessa forma, né? Porque quem é que pode nos julgar? Ele falou, então nem eu irei te julgar, vá em paz e não peques mais. Porque isso é uma coisa dela. Isso foi muito legal. E olha só, né? O nosso assunto de hoje será independência energética. Hoje, sobre referente à independência, a você assumir as responsabilidades sobre si mesmo. Porque ninguém vai te julgar. Literalmente. Todas as consequências, então vai, não peques mais, porque todas as consequências vai ter a ver com os outros, todo mundo foi embora. Porque não é problema de ninguém, né? Isso é muito avançado, vamos dizer assim, né? Literalmente, não é problema de ninguém. E quando a gente olha para os nossos comportamentos, né? Tanto na nossa individualidade ou social, isso está muito impregnado em nós, essa questão de que eu sou menor, eu dependo sempre de algo, de alguém, porque eu não consigo. Onde a gente tem que compreender onde é que chegou, onde que começou esse não consigo, eu não posso. E eu nem tô levando para esse lado de coach, gente, que é muito perigoso, né? Há questões que a gente precisa olhar, literalmente, que a gente vai dormir com esses problemas quando a gente tá sozinho ou sozinha, é a gente e esses problemas. E quando a gente fala, e que é o nosso intuito sempre trazer essa questão energética e espiritual, você precisa criar consciência de si, do porquê que quando você chega perto de alguém ou de algum lugar, quando você insiste em fazer coisas que depois te agride de alguma forma energeticamente ou fisicamente, e você insiste nessas questões, quando algo está acontecendo com você e você... Porque até é um movimento nosso de nós mesmos sermos os primeiros a nos julgar. Porque isso também vem um pouco da religião. Não, se você começar a ver espírito, tem uma coisa errada com você. E se tiver alguém te perturbando as ideias, também é você que é o errado. Vocês viram o modus operandi? O paradigma em ação? O problema tá com você, né? Você fez alguma coisa errada. Por isso que muita gente não divide essas coisas que acontecem com eles. Ou com elas, enfim. Tem vergonha, ou as outras pessoas não irão entender, ou tem medo de falar sobre isso. É bastante angustiante esse paradigma. Ele é aprisionante, literalmente, e é aprisionante em vários níveis, mentais, físicos, psicológicos, emocionais.
temos que ter a consciência que somente esperar acumular essas questões de carga energética e questões espirituais não vai resolver o problema de vocês e nem vai despertar vocês para nada. Vocês só vão estar enxugando o gelo, porque vamos falar de salto quântico. O que é um salto quântico na prática? Alguém sabe me dizer? No dia a dia, na vida? Como que se reflete o salto quântico? Salto quântico, que é uma mudança de padrão de vibração para outra. Lá no cotidiano, no dia a dia, como é que é na prática o salto quântico? Vamos ver se alguém traz a informação. Bom, é importante dentro desse caminho que tu vai buscar de independência, que a questão da busca do conhecimento, como a gente Olha, Izzy, seja muito bem-vinda, Izzy. A Izzy fala, mudança de atitudes e de resultado. Yes, a Elisete, quando a gente toma consciência, yes. Então, literalmente, a gente tem que, nesse caminho de dependência, como diz as gurias, ir vendo os resultados e buscando a prática dentro desse conhecimento que você vai adquirindo para buscar um resultado diferente, como as gurias estão falando, né? Estão resolvendo o BO aqui. Deixa eu aumentar aqui, senão a gente vai ouvir toda a conversa e estão resolvendo. É da minha conta, mas eu tô lá, não. Ah, Helena, quando deixamos as crenças que nos condicionam, mudança é salto quântico, exatamente. Maravilhoso. Literalmente, saltos quânticos é isso na prática, né? E quando se fala de independência energética, gente, literalmente a gente tem que compreender que se você adquirir conhecimento, não pôr em prática, não viver os resultados, tudo isso vai ficar só aqui, ó. Só no campo mental. E os problemas que você tem vão continuar. Aí você pode até ir buscar ajuda, depois você vai para casa e eles vão continuar, né? Existe uma necessidade extrema da gente se mover, né? Da gente pôr em prática esses conhecimentos, para daí a gente observar, se tornar visível esses saltos quânticos. Você sai de um padrão para um outro, de um comportamento para o outro, de um pensamento para outro, né? De um estilo para outro. Ali a gente vê esses saltos quânticos. Senão a gente não vê. Vocês acham que a energia ela vai passar por vocês, a energia boa, e vai fazer tudo sozinha. E porque essa energia boa que tá vindo, ela tá encontrando o quê? O que ela tá encontrando no campo e no corpo energético de vocês? Que tipo de vibração que essa energia que tá vindo tá encontrando? Até, gente, é bom a gente conversar sobre isso a nível de alma, por assim dizer. As bênçãos na vida de vocês, as probabilidades na vida de vocês. Se vocês não estão fazendo movimentos de melhorias em vocês, vocês mesmos estão dizendo, eu não mereço o melhor para mim, porque eu nem me movo dessa forma, né? Eu não ajo dessa forma.
Então isso nem fica como um magnetismo para mim. E é por isso que muito desses padrões, eles acabam se repetindo na nossa vida. Apenas ir resolver, gente, não buscar entender, os padrões vão continuar. Literalmente a questão de espiritualidade, ela é vida, porque se tu não muda um raciocínio, não adianta, o mentor ele não vai fazer a mudança por você. Se você não muda um pensar tipo, caramba, realmente eu tô fazendo, tá acontecendo alguma coisa aqui. Eu preciso experimentar agir diferente. A gente não quer olhar para essas coisas dessa forma. A gente quer e se sentir mais confortável quando é o outro que vai colocar a mão lá dentro e vai tirar. Não, agora tá resolvido o teu problema aqui. Apertei um parafuso aqui. Tá tudo certo. Márcia, seja bem-vinda, menina. Essa questão, gente, a independência energética, né? Ela é necessária, a gente falou muito nas outras lives sobre a higiene energética. Por que higiene? Porque eu quis trazer a consciência que esses tipos de liberações é a mesma coisa que a gente tomar banho. Quando chega o final do dia, você vai fazer o quê? Você vai tomar banho, né? Vai tirar toda aquela sujeira do seu dia. E brasileiro toma vários banhos. Isso é uma herança dos indígenas, tá? Dos tupi. Porque os europeus, eu tô contando isso pra vocês porque eu vi hoje. Os europeus, eles tomavam 2 ou 3 banhos por ano. Quando eles chegaram aqui, os portugueses, sabe por que eles tomavam tão pouco banho? Porque tinha muitas pestes, né, antigamente lá. E aí os médicos da época diziam que eles tinham que criar muita craca para as doenças não passar pela craca, né? O historiador estava contando, não passar pela craca. Aí eles estavam protegidos. Então, é horrível, né? Vamos dizer assim. Aí eles chegaram aqui e se depararam com os indígenas tomando até 5, 6 banhos por dia. Eles eram mais extremistas do que eles eram mais extremos do que nós hoje, que hoje a gente toma o quê? Uns 3 banhos por dia, né? E aí vai misturando as coisas, né? O hábito vai se misturando. Lá na Europa ainda continua os povoinhos. Por isso vem dessa história que, como muita gente morria de doenças, de peste, essas coisas, você tinha que ter muitas camadas na pele para não pegar aquelas doenças. E que na verdade era o que causava, né? E aqui os índios tomavam 5, 6 banhos, gente. Eles estavam sempre tomando banho. Graças a Deus, eu falei, amém, Senhor. Nossa, que bom ser brasileira, né? Os índios que ensinaram a higiene para os europeus. Todo o estilo de vida dos indígenas que ensinaram a higiene, a forma que eles lidavam com o corpo e tudo mais. Isso é fantástico, assim, foi tipo, meu Deus, que lindeza, né? Que importante saber disso, vamos dizer assim. Então agora sabemos da onde que vem essa questão. E a higiene energética é a mesma coisa. Tu tá tomando o seu banho do dia? Tu tá olhando, como é que eu vou arrancar essas coisas que não são minhas para que não acumulem? Como é que eu vou encaixar isso na minha rotina? E como que eu faço? Como que eu faço isso? Isso são coisas que é do nosso interesse extremo. Porque o acúmulo disso é que traz os problemas.
O acúmulo disso porque vocês levam a energia das pessoas e dos ambientes para casa de vocês. Ou vocês vão para um lugar e sofrem as consequências da energia que tá lá naquele lugar que tu foi para lá. E aí tu tem que encarar porque vai morar lá. Então isso não é um conto. É vivido de forma cotidiana por nós. Aquela dor de cabeça que dá quando tu começa a estar ali quando você chega no seu trabalho. Tarde, Ju. Seja bem-vinda. O que a gente vai fazer com isso? Com essa responsabilidade, com essa independência? O que é o próximo passo referente a isso? Após esse entendimento que a gente está tendo aqui nessa live hoje, vocês precisam fazer pesquisas, porque assim, ó, dentro do meu trabalho, todo mundo sabe que tem os passes, mas a Ju, ela tem, por exemplo, receitinhas muito boas de liberação de cargas, como a Izzy, como a Elisângela, deve ter, como a Elisete, que também utiliza. O que acontece? A gente vai buscar, vai experimentar, vai começar a experimentar um banho de descarrego aqui, uma oração ali, né? Um passe a colar, que tu pode encontrar no meu trabalho. Identificando, vocês precisam ser, tipo, cientista mesmo, tipo assim, mas tá estranha essa casa. Não, porque assim, a gente vê, opa, não vi, né? Passou, não, isso é, mas tu continua percebendo. Então não é coisa da sua cabeça. Você sai na rua e você continua vendo, mas quando tu tá na tua casa, aquilo acontece. Mas quando tu tá no teu trabalho, tu começa a passar mal. E aí, qual que é o nosso desejo? Que a Angélica deu toda a receitinha aqui, ó. Na sua casa, você faz isso. E aí, no seu trabalho, você faz isso aqui. Para você faz tudo isso aqui. Mas isso é uma responsabilidade de quem buscar informação? Nossa, de cada um de nós. Até porque tu vai ter que experimentar muita coisa para ver os efeitos, os resultados e saber aquilo que... Porque às vezes aquilo que serve para você, eu já prefiro fazer de uma outra forma. E como é que tu vai descobrir isso? Não é falta de informação, gente. É ficar falando, ó, você toma um negócio, faz uma defumação, queima uns negócios, faz umas... abençoa a tua casa. N coisas, e ainda mais hoje em dia, né? Tem de tudo. É mais a atitude, gente. Hoje a gente não tem problema de informação. Tem de conhecimentos, de técnicas, e de conhecedores de técnica. O que a gente está precisando mais na nossa vida, com todas essas... A gente tem um monte de facilidade, mas a gente não aplica. Quanto do que vocês vê no dia a dia de vocês aplicam no celular? Que vocês passaram, nós passamos o dia, nós passamos o dia ali vendo coisas e informações. O quanto disso você aplica? O quanto que o que você teve contato modificou alguma coisa na sua vida? É importante a gente compreender isso, porque se você pender pro lado espiritualista, com esse modus operandi, não vai modificar nada. Você só vai estar agregando mais coisa aqui na mente, aqui, ó. Um monte de coisa aqui, ó. E aí, só porque tu sabe, vai acontecer a mudança. Não. O conhecimento, ele é como vários livros em cima da mesa, como os espíritos me mostram. Mas se você não abrir o livro e ler como funciona para você montar, por exemplo, montar um objeto, ver ali um manual,
você não vai conseguir montar o objeto. E montando até que você não precisa mais do manual, monta sozinho. E daqui a pouco tu cria teu próprio objeto, porque você já entendeu o mecanismo do objeto. E cria um objeto melhor. E aí você ensina as pessoas, porque você já tem a experiência. Espiritualidade sem isso é muito perigosa na realidade. Bom, independência energética, de novo. A independência energética. Eu compreendo que eu estou sempre precisando ir naquele lugar, porque eu tô, como diz a Elisete, é sempre as mesmas pessoas. E eu também, quando o tempo que eu participava de lugares, sim, até as próprias pessoas, mesmas pessoas. Sabe por que é falado isso, gente? Porque é dito a mesma coisa pra pessoa. Mas fulana, é que já foi explicado pra você isso aqui. Qual que é a resistência que há? É cômodo para nós. A gente aceitou a ideia que não é nossa responsabilidade, a gente aceitou essa ideia. A gente vai começar uma campanha de falar sobre órfãos. Não sei se a gente pode usar esse termo. Podemos usar outro. O que termo que podemos usar? Síndrome do órfão. Ou tem alguma outra que a gente podemos utilizar? Para explicar a dependência que a gente tem e não aceitar que temos responsabilidade com a gente. Porque se as pessoas tivessem responsabilidade com elas, imagina como ela agiria com o planeta, por exemplo. Nossa, uma pessoa que assume a responsabilidade das suas questões consigo mesma, imagine que tipo de pessoa essa pessoa é no mundo. Não quero nem imaginar. Imagina, daí lidando com questões importantes para a humanidade. O que vai adiantar uma recomendação da espiritualidade? Então, teve, como a Elisete estava trazendo a experiência dela, que são sempre as mesmas pessoas, que é o conto que eu conto para vocês, que é do tempo que eu ia das 7 até a meia-noite, porque era o horário que eu tinha em alguns lugares, e principalmente nos hospitais, onde atendia um grande público. Eu realmente olhava assim, eu falava assim, caramba, eu tenho... primeiro vem aquela coisa assim, eu tenho muito que melhorar. Porque é uma paciência dessas entidades. E eu via, sabe o que eu via? Eu via o sofrimento das entidades, eu via o sofrimento do médium também, tá? Porque olha só, um médium, ele tá gastando a energia dele, o tempo dele e a saúde também, tá? Principalmente porque em hospitais espirituais tem muita incorporação inconsciente. Então o médium chegava com dor e ficava com mais dor ainda, porque ficava horas em pé, andando para lá e para cá, incorporado e tudo mais. Eu falava, não, Nanine, tenho que ficar quieta na minha e aprender, porque literalmente eu não tenho essa... por isso que eu falava assim, não vem me dizer que eu sou da luz. Não sou da luz, não. Esse negócio para chegar nesse patamar eu não tenho nem um décimo dessa paciência que esses mentores têm de sempre falar a mesma coisa para a mesma pessoa, e na outra semana a mesma pessoa, e a falar da mesma coisa para aquela pessoa. E de novo, e de novo, e de novo. E vem e deita na maca, e é de novo a mesma coisa. Sempre o mesmo modus operandi. Isso, talvez quando a gente cria consciência sobre a independência, sobre a responsabilidade, com certeza muda.
E aí sim, a gente pode até abrir espaço para quem está precisando realmente pela primeira vez, às vezes. Né? Tipo, não, já entendi o que foi falado aqui, tô me sentindo muito melhor. Isso literalmente eu tenho que prestar atenção nisso, porque eu tava de um jeito e eu fiquei de outro jeito. Então alguma coisa aqui, isso aqui é mágica, será? São pessoas comuns como eu? O que será que é tudo isso aí? Dá um salve aqui para a Eliane, gratidão, Eliane, pela sua presença sempre. A Beth, muitos geométricos aqui, gratidão sempre a vocês. Essa questão, gente, é que se a gente não criar consciência do mínimo que é sobre a sua energia, sobre o seu campo, o que tem no seu campo? O que tem? Como é que tá a tua energia? Como é que tá ali? Como é que eu consigo? E sabe por que eu estou te instigando a questionar tudo isso? Por que será que isso aconteceu comigo? Ou essas coisas acontecem? Isso é importante para você. E a gente pode conversar mais sobre essa síndrome, que agora vamos chamar da síndrome. Porque, olhando o nosso comportamento, a gente chega à conclusão que a gente coloca isso em tudo. Do mais extremo ao mais simples. A gente não tem a capacidade. A gente meio que entregou o ouro para uma outra pessoa. A gente entregou o ouro, tipo, eu me entreguei para outra pessoa. A gente entregou a humanidade, a gente está entregando a humanidade para outros seres. Vocês que sabem, nós não sabemos de nada. A gente entrega o ouro, tipo, pensa uma sementinha que foi plantada nas nossas cabeças em algum momento aí da humanidade, que foi dita assim: você não sabe, sou eu que sei. Ou alguém que sabe e sabe tudo e você não sabe. Não sei, não com essas palavras, mas pensa num modus operandi, dizer você... E sabe por que eu tenho que falar da questão da humanidade? Porque quando tu desencarna, você é espírito, você é alma, você recobra a consciência novamente, aí tu vê que não era nada. Não, entendi. Não é nada disso. Tu recobra a consciência de você. Agora, a partir do momento que encarnou, pronto. Já somos aqui inferiores. E todas as raças que andam numa nave são superiores a nós. E a espiritualidade é que sabe, que faz, porque eu não faço nada, porque são maiores do que eu. E tudo eu não consigo alcançar, porque eu tô aqui. Eu sou... não sei o que está acontecendo comigo, e o que acontece ainda é culpa minha. Essa foi a semente plantada e que a gente germina ela nas situações ainda.